Fala pessoal, estou aqui com a Val hoje nesse bate-papo sem roteiro, 100% no improviso e que nem a Val tem muita certeza do que vai acontecer. Obrigado por ter aceito o convite, Val. E dessa vez o que eu vou propor de diferente nesse nosso bate-papo, Val? Que ao invés de a gente ficar só fazendo perguntas e respostas, mas que a gente aplique uma das ferramentas de design de carreira para que você possa contar para quem está assistindo um pouco da sua história e principalmente para você conseguir tirar alguns insights, algumas ideias e reconhecer padrões na sua carreira, na sua vida pessoal e profissional. Topa o desafio? Vamos lá! Então, beleza. Primeira coisa que eu vou pedir para você, e vou pegar a minha prancheta mágica que está aqui. Estamos aqui hoje com ela, nossa prancheta mágica, 100% em branco. E a primeira coisa, Val, que eu vou pedir para você preencher, pessoal, calma, vocês vão saber quem é a Val, mas é um mistério. É listar todos os seus trabalhos, vamos chamar assim. E a primeira atividade para a gente usar essa ferramenta é listar trabalhos sem se preocupar se o trabalho foi voluntário, se foi um trabalho doméstico, se foi um trabalho na igreja, se foi um trabalho, enfim, tudo que você considera como trabalho em toda a sua vida. E aí, Val, como foi listar aí todas as suas atividades de trabalho? Foi interessante pensar o que era atividade de trabalho e o que não era. Algumas coisas eu fiz e nem pensei que isso poderia ser trabalho. Dá um exemplo de alguma coisa que você já tenha feito na tua vida que você não considerava trabalho até o momento que você colocou no papel. Bom, eu já dei aula para crianças, desde que eu era adolescente eu dava aula para crianças. Eu dei muita aula de teatro também, desde os 15 anos. Isso eu nunca considerei como trabalho, mas enfim. Por que você não considerava isso como trabalho? Até hoje, né? Talvez por não ter recebido... Touché. Esse é um ponto importante. A gente às vezes considera que trabalho é só aquilo que tem carteira assinada, que é um estágio, que é numa empresa. E a gente esquece que tem coisas que são muito legais. Quanto tempo que você ficou dando aula aí de teatro aí? Uns 7 anos. 7 anos trabalhando e só porque não era remunerado, né? Era um trabalho voluntário, até você listar ele aí, você não tinha considerado isso como trabalho. E daí, vendo a Val preencher aqui, eu lembrei de uma coisinha que você não listou aí e que cai numa outra categoria, que são os hobbies. Você considera o seu trabalho de lettering um hobby? Considero. Mas ele é um trabalho? Com você falando, sim. Não, mas o que você acha? Não, real. Então é um anota aí. trabalho, sim. É um trabalho, sim. Com certeza. Tem mais alguma coisa, falando em hobbies, que você trata como hobby, mas também poderia ser um trabalho? Acredito em escrever artigos. Produção de conteúdo. Temos aqui uma produtora de conteúdos que achava que isso não era trabalho. Verdade. E daí, Val, eu queria que você agora, você colocou no papel, isso daqui não vai fugir mais da nossa conversa, mas esquece isso daqui Tá. e conta pro pessoal que está nos assistindo quem é a Val, esquecendo dos trabalhos. Quero saber agora quem é a Val, desconsiderando o que você faz, onde você já trabalhou, mas quem é você? Ok. Profundo. Profundo. Difícil. Eu sou Valquíria Rumor. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas ao mesmo tempo muito dedicada. Gosto muito de tudo que eu faço. No meu dia a dia, como eu comentei antes com o HC aqui, eu tenho trabalho... Não pode falar trabalho. Eu tenho uma montanha-russa na minha vida, de manhã, de tarde, de noite. Eu estou o tempo todo em altos e baixos. Mas eu acredito que é isso que me move. Então... essas coisas, elas acabam me fazendo buscar sempre coisas diferentes no meu dia a dia. Então, eu nunca consigo fazer um dia ser igual ao outro e eu amo isso. Isso é o que me move, realmente, me faz acordar todos os dias. Porque eu não posso dizer assim que ontem foi igual a hoje, porque sempre tem coisas novas, sempre tem novidade. E isso acaba me deixando uma pessoa também um pouco menos ansiosa, porque eu posso criar a minha rotina da forma como
eu desejar. Mas ao mesmo tempo parece que eu não tenho foco, só que eu sei qual é o meu foco, mas às vezes durante o dia isso acaba fugindo de vez em quando. Fica desfocado, mas de certa forma eu gosto disso porque eu tenho possibilidade de no outro dia fazer diferente, no outro dia fazer diferente, então eu gosto muito dessa parte em mim, assim. Bom, voltamos, pode desvirar a folha. Então assim, a primeira etapa é a gente listar tudo que a gente considera trabalho. Lembrando aí que fazer coisas que às vezes a gente acha que é hobby, que não custa muito, que é fácil pra gente, mas pode ser um trabalho, pode ser visto. E não só se prender ao que paga e o que não paga. Fez isso, vira essa folha e lista tudo que é você que não está relacionado a trabalho. Né? Os seus interesses, os seus papéis, o que você gosta, o que você faz de hobby. E daí assim, a diferença entre trabalho e hobby, uma das formas fáceis de explicar isso é que o trabalho é aquilo que você consegue gerar um valor para uma outra pessoa. Então, quando você dava aula, por mais que você não tivesse sendo remunerada, você estava gerando um valor, estava gerando conhecimento para quem estava lá, né, para os teus alunos. E o hobby é uma coisa que a gente faz mais para nós. Então, por exemplo, correr pode ser um trabalho, né, se você leva isso profissionalmente, mas também pode ser uma coisa assim, que você está desprendida para fazer e que você faz para você mesmo. Daí eu considero mais essa na lista dos hobbies, mas é a segunda etapa. E daí a gente vai para a terceira etapa, que tem aqui uma outra folhinha para você usar, pode ficar com essa daqui, que é a nossa montanha-russa profissional. Bom, a montanha-russa profissional, que é a ferramenta que a gente vai falar hoje para você se apresentar na sua linha do tempo, ela é mais focada em atividades que a gente considera como trabalho. Nem todas essas atividades foram remuneradas, foram em empresas, foram em organizações e tá tudo bem. E também mistura um pouco de aspectos marcantes na nossa vida que deram alguma mudança. Por exemplo, você falou assim, casamento. Pode ter sido um momento que deu uma realinhada nas suas escolhas, nas suas decisões profissionais. Então a primeira coisa para preencher a ferramenta é você definir no início aqui, quando você considera que você teve consciência sobre o que é trabalho. Então não precisa começar no seu 1 ano de idade, porque você não tinha essa consciência. Então você vai colocar a primeira vez que você considerou trabalho. Você consegue pensar se é a primeira vez que você pensou em fazer um dinheirinho? Às vezes assim, o pessoal que vendia brigadeiro quando era criança, assim, geralmente a dica é assim, quando foi a primeira vez que você pensou, tenho que ganhar dinheiro? Tá. Consegue lembrar? Sim. Conta pra nós. Na verdade, foi bem quando eu comecei meu estágio no Correios. Bem isso, assim. Eu comecei a namorar naquela época e eu falei, puxa, preciso de dinheiro para poder sair com meu namorado. Que inclusive estou casada com ele até hoje. Então foi nessa época. Isso já foi depois da faculdade? Não. Era estágio no ensino médio. Tá, então beleza. Então coloca essa informação aí. Que esse é o início da tua linha do tempo, da sua montanha-russa profissional. E agora, antes de trazer aquela lista que vocês preencheram na primeira etapa, né, que você preencheu na primeira etapa, eu quero que você liste aqui os grandes marcos e acontecimentos da sua vida. Pode ter sido passar no vestibular, casamento, alguma coisa, pode ser às vezes até uma coisa bem pessoal, assim, sei lá, meu pai ficou doente naquele ano e eu tive que, isso deu uma balançada, mas aquilo que você considera assim que foi realmente divisores de água ou bifurcações que você teve que tomar decisões importantes na sua vida. Pode listar esses principais e lembrando que assim, o final aqui são os dias atuais. Então essa montanha-russa ela termina nos dias de hoje, tá? Não é ainda de futuro. Tá bom. Bom, feito isso, a definição daquilo que marcou a sua vida, pode colocar para facilitar, né, os anos que isso aconteceram. Eu quero que você, Val, destaque as 3 coisas que mais mudaram a sua vida, que foram aqueles pontos-chave na sua montanha-russa profissional. Me conte os 3 e por que isso é tão importante, né? Por que isso marcou tanto?
Bom, o primeiro que eu quero considerar aqui foi a escola de informática que eu entrei, porque eu comecei lá como professora e quando eu vi eu já estava dona da escola. Esse foi o primeiro marco, que eu acredito que foi bem interessante para mim. Que para alguns pode ser ruim, para você foi bom. Fechar uma escola... Isso. Esse, assim, não sei se considero o segundo marco. O primeiro foi abrir a escola. Eu acho que sim. Que realmente foi quando eu me coloquei como, nossa, eu sou uma pessoa nesse mundo. Né? Foi a primeira coisa. Eu existo, sim. E foi uma conquista muito interessante. O segundo foi fechar a escola. Foi poder ter uma escola para fechar e fazer isso com muita consciência, sem peso, né? Realmente estudado tudo para poder fechar e eu queria fechar mesmo aquela escola, né? Ela teve o seu ciclo e eu gosto muito de viver nesses ciclos assim. Eu acredito que isso faz com que você possa ter várias experiências, né? E conhecer pessoas novas e ideias novas e tudo isso serve para um futuro, né? Tudo Sim. Você vai fazendo para um futuro. Então, eu não vejo necessidade de você, puxa, eu fechei a escola, que pena, não, eu deveria ter vivido o resto da vida, ter transformado ela numa Wise Up, como você comentou. Não era isso que eu desejava. Eu realmente queria ter fechado aquele ciclo e eu fechei muito, muito bem. Eu gostei muito dessa forma. E o terceiro marco, que realmente assim mudou minha vida para quem eu sou hoje, foi a Beta, né, a Fantástica Casa das Startups. Onde nos conhecemos, inclusive. Onde nos conhecemos e onde eu conheci pessoas que transformaram a minha vida. E eu posso dizer que eu sou quem eu sou hoje por conta de ter entrado naquele lugar. Uau, Claro que nesse caminho eu conheci outras pessoas e continuei em contato com outras pessoas, né, que conhecemos como HC, que realmente assim foi um marco e aí sim eu me vi no mundo. Mas daí num novo mundo, no mundo real, assim, porque antes eu tinha essa escola de informática no Boqueirão, lá a 50 minutos daqui, né? E me mudei para o centro e daí quando eu cheguei na Beta, que era 2 quadras da minha casa, daí foi maravilhoso. Fechou a vida, gabaritou. Gabaritou, tô realizada. Maravilha. Esses pontos, né, esses marcos na nossa montanha-russa profissional, por que eles são bem importantes? Porque eles ajudam a gente a entender coisas que a gente não considera na tomada de decisão profissional. Pegar uma das coisas que você falou, assim, quando eu saí de um bairro mais afastado e vim para um bairro mais central, você deu um destaque, né, nisso daí. Bom, então quando você vai escolher onde você vai trabalhar, provavelmente você não quer trabalhar do outro lado da cidade. Só que na hora de escolher o nosso trabalho, nossa profissão, muitas vezes a gente deixa passar batido isso. Outra coisa que você trouxe aí que eu achei legal, que é fechar ciclos. Então, provavelmente, você também não vai assumir um desafio profissional que você não consiga visualizar o que você quer entregar para ele. Porque para você é importante fechar ciclos. HC sendo guru vidente, tá dentro? Faz sentido isso? Muito, me representa. Te representa. Maravilha. Próxima etapa, né? O próximo passo, pega aquela folha que você listou de todas as atividades profissionais e agora chegou a hora de a gente distribuir essas atividades, na sua linha do tempo. Então, o que você vai fazer? Cada uma desses itens aqui, você vai colocar, se ele foi positivo, porque assim, olhando com o olhar de Val de hoje, algumas coisas foram boas escolhas de profissão, de trabalho, algumas coisas na época poderiam parecer boas, mas hoje em dia você fala, talvez eu não devesse ter trabalhado nisso. Ou, sim, deveria ter trabalhado nisso, mas foi negativo, assim, não gostei e descartei isso. O que foi negativo, ou que você se arrepende, ou que você acha que, não foi uma boa escolha, você vai colocar para baixo da linha, e quanto mais para baixo, pior foi, detestei esse trabalho, bem lá embaixo, e tudo que for para cima da linha, são aquelas coisas que você fala, aqui eu estava no trabalho certo, estava tudo muito legal, aprendi muito, e assim, não fica muito querendo fazer uma escala muito certa, assim, vai no feeling também de colocar para cima, para baixo, esse daqui devia ser um pouco mais para baixo, joga mais para baixo, beleza? Eu tenho uma pergunta. Claro. Eu colocaria pensando assim, no quanto eu aprendi com aquele trabalho
nas pessoas, o que eu poderia considerar de negativo ou de positivo? No geral, como seria? No geral. Porque tem, Equilibrando às vezes, tudo. sei lá, para vocês falar, meus colegas de trabalho são importantes, mas às vezes fez um trabalho individual. E daí como que você vai avaliar isso? Então assim, não queira ser muito racional nesse preenchimento, vai no feeling mesmo, mas assim, são todos os aspectos. Você acha que esse trabalho foi mais positivo ou mais negativo? Tá. E daí você coloca ele mais positivo mais para cima, mais negativo mais para baixo e distribui na linha do tempo. Por isso que é legal ter colocado as datas que daí você consegue distribuir. Perfeito. Feito isso, tudo colocado no papel, os pontos, queria que você desenhasse uma linha, né? Agora ligando tem as datas aí, pra gente ver o desenho dessa montanha russa. Quais são esses altos e baixos? Pode ligar os pontinhos aí, divirta-se. É legal você mostrar o teu desenho, né, pessoal? Ai, sim, gente, olha que incrível. Diz o HC que tem um cachorro aqui. Vê quem quer, imagina quem pode. Bom, tá achando engraçado o seu gráfico? O que você gostou aí, Val? Você tá rindo? Eu achei interessante o quanto ela foi ascendendo, né? Depois de um certo momento. Certo momento, boa. O que é esse certo momento? Olha os seus marcos e o que você vê de marco, que é o divisor de águas para começar as suas decisões profissionais estarem mais positivas. Bom, quando eu fechei a escola, e aí esse ano, aí eu fui entrando para me formar, estava num estágio na justiça, foi um marco que realmente assim foi o suficiente para eu finalizar, porque quando eu entrei na Beta eu ainda estava finalizando a faculdade e estava me formando, me formei e entrei na Beta junto, assim, no mesmo mês, inclusive. Então escolhe um marco na sua vida que você fala assim, olha, desde então, porque aqui a partir de que ano? 2015. A partir de 2015 só tem pontos positivos profissionais, certo? Sim. O que aconteceu em 2015? Que você diria assim, foi esse o marco de tudo? Foi a Beta. Foi a Beta. Então, assim, um trabalho que você entrou desde então só fez suas escolhas profissionais. E aqui temos pontos que não tem nada a ver com a Beta, nada a ver com o que você fazia lá, certo? Sim. Uhum. Legal. Então, assim, esse é o primeiro padrão. Reconhece ele? Sim, muito. E daí, assim, aqui a gente estava falando, né, no mesmo ano, tem 3 pontos, né, que acontecem em 2016 e tem níveis de satisfação diferentes. O que você diria nesse ponto de maior satisfação aqui e aqui que tem em comum? Eu trabalho com praticamente a mesma coisa. Claro que com níveis totalmente diferentes e com funções diferentes, mas é o mesmo ramo de negócio. O que é essa mesma coisa? Coworking. Trabalhando em coworking são os seus 2 pontos mais altos do trabalho. Sim. E de ações dentro do coworking, são parecidas as ações? Em relação à comunidade, sim. Uhum. Porque na Beta eu fazia várias coisas, mas eu era mais focada em comunicação. E no Hub, quando eu entrei, eu me posicionei em trabalhar com comunidade mesmo. E é isso que eu tenho buscado sempre estar trabalhando aqui. Trabalhar com comunidade dá para dizer que é trabalhar com pessoas. Então isso, tem algum momento que você trabalhou com pessoas aqui na sua história inteira que você não estava satisfeita? Sim. Quando? Quando eu dava aula. E qual que é a diferença entre trabalhar num coworking e trabalhar dando aula? O que faz um ser um ponto que você não gostou tanto e outro fazer que é um ponto que você mais gostou? Eu acredito que uma das coisas principais é o propósito. Tudo bem, o propósito que eu tinha lá era muito importante para aquela época, continua tendo esse propósito na minha vida, mas acho que o principal de diferença é que naquele momento eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, isso não dá para comparar, mas era uma coisa de uma via só. E eu sinto que aqui eu tenho uma troca muito grande. O que é uma coisa de uma via só? Dá para dizer que lá você era uma professora e aqui você é mais uma conectora, facilitadora, é isso? Eu fico muito mais por trás, assim, eu não preciso aparecer. E isso para mim é muito importante, não precisar estar à frente, assim, como uma figura que tem que estar, não, né, a Val. Não, eu gosto de eu fazer e ver as coisas acontecendo
Por que você não gosta de estar nesse centro das coisas? Da onde que vem isso? Da minha timidez? Oh! Tá vendo? Por isso que a gente faz essa atividade. A gente primeiro lista as coisas profissionais, que são mais fáceis. Depois a gente lista... Depois a gente lista as coisas pessoais. E daí, tá vendo que tem um padrão quando você tem que se colocar numa coisa que não é a tua zona de conforto, que é o lance da timidez. Daí você tem que estar lá na frente. Não é tão confortável, aparece aqui na linha como uma coisa não tão positiva. Importante sim, né? Porque você quis, né, enfrentar a timidez. Mas quando você está conectando, fazendo uma tarefa que você não precisa aparecer tanto, você gosta mais. Faz sentido? Muito. E aí, Val? Que profundo, HC. Por que profundo? Porque a gente vai vivendo e vai fazendo as coisas e não, como eu falei naquela hora do correr, né? E não conversa consigo mesmo para entender aquilo que você quer, para onde você quer ir. E isso aqui só mostra como ele está ascendendo, né? Só mostra o quanto realmente é para esse lugar que eu preciso ir nesse momento da minha vida, né? Por mais que desde 2004 que eu tô vendo isso aqui e sempre tá com eventos, eu acredito que talvez seja esse realmente o meu propósito, né? Mas eu achei muito profundo, porque é algo que a gente acaba esquecendo de pensar, né? Geralmente a gente fica vivendo, fazendo e esquece de pensar e ver, nossa, será que realmente eu estou indo para o caminho certo? E isso que você falou foi muito importante, porque qualquer decisão profissional eu preciso cuidar muito bem disso. E não pegar assim, eu vou testar, eu vou ver, né? Inclusive, assim, eu tenho recebido muitas coisas assim, fora até do meu trabalho, em relação a algumas outras coisas, que voltaria até alguma dessas coisas que estão aqui convites, bem embaixo. Vezes, e eu pensei agora, nesse momento, assim, falei, uau, então acho que realmente não é isso para mim. Então, eu já sei como decidir se eu vou aceitar alguns convites ou não, em relação ao que eu olhei aqui. Maravilha. Então, muito obrigada. Funcionou então? Sim. Então, pessoal, essa ferramenta é justamente para isso que a Val acabou de comentar aqui. Ela justamente te ajuda a encontrar padrões e tomar melhores decisões. Sozinha, ela não vai transformar a vida de ninguém, mas ela ajuda vocês, com ela preenchida, com ela em mãos, compartilhando isso com alguém. Lembrem-se, não adianta só preencher e ficar tentando tirar insights sozinhos, compartilhem isso com outras pessoas e escutem tanto os padrões que os outros identificam, quanto peça para que as pessoas te perguntem assim, por que você tomou essa decisão, por que isso daqui está embaixo. Peça para alguém que vai te questionar, analisar a tua montanha-russa profissional. E o mais importante de tudo, não tem certo, não tem errado. Toda essa etapa aqui de altos e baixos, assim como a montanha-russa ela tem que ter altos e baixos, a nossa carreira também precisa ter altos e baixos. A gente precisa experimentar, a gente precisa, para dizer que não gosta de uma determinada tarefa, fazer ela, mas uma vez que você experimentou, que você viu que você não gosta, não faz sentido voltar, né? Ou você dá uma mergulhada para algo mais baixo para pegar um embalo para subir, ou você mergulha mais raso para não ficar indo naquele mesmo lugar que você já foi. Então isso que você falou, que legal também, que você já conseguiu ver na ferramenta esse poder dela de não repetir, não vou nem dizer os mesmos erros, mas de não cair em ações, em trabalhos que não vão te trazer aquela satisfação. Então, a cada ano atualiza ela, tá? Tá bom, tá bom. Val, muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço. Que bom que você gostou da ferramenta. E pessoal, sigam a gente nas redes sociais, cliquem no canal, assistam no IGTV, compartilhem com os colegas, se isso fez sentido. E o mais importante de tudo, preencham a ferramenta e apresentem para alguém. Troco todos os likes, compartilhadas e ações em redes sociais se vocês realmente colocarem em prática isso que vocês viram hoje. E que tomara que, assim como a Val tirou bons insights, vocês também consigam fazer bom proveito. Comentem aqui e se quiserem marcar um café por conta de vocês, estou à disposição.